Oi vlog, pra quem não me conhece, meu nome é Júlia e eu comecei meu hobby com leitura recentemente. Pra ser bem específica, acho que deu 1 ano agora, então 1 ano atrás foi quando eu comecei a ler livros. Quem já me acompanha aqui no canal já tem um tempo, viu todo esse caminho, porque eu tô sempre gravando pra vocês as minhas novas leituras, como que tá sendo esse processo. E hoje eu queria muito trazer esse assunto aqui no canal, porque é um assunto que tá muito relacionado à minha rotina e que eu recebo bastante pergunta de vocês também, porque graças a esse canal eu descobri que eu não tô sozinha nesse momento aí de ter 27 anos e ter lido, assim, pouquíssimos livros na minha vida. Chegou um dia, um momento na minha vida que eu parei e falei, eu preciso muito ler livro, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida além de ficar nesse celular, que eu fico só scrollando nessa tela pra lá e pra cá. Sim, foi desse jeito, tá? Que eu decidi que eu precisava começar a ler mais livros, porque eu tava muito cansada de só ficar em tela, só ficar no computador ou no celular, inclusive no meu tempo livre, né, no momento que eu não tô trabalhando. E também porque eu tava buscando muito uma coisa, assim, que eu conseguisse focar realmente naquilo, que eu precisasse colocar toda a minha atenção naquilo, então eu preciso ter muita atenção para ler um livro, senão eu não vou entender o que está sendo dito. Até como uma forma de conseguir parar um pouco a minha mente, porque eu sou uma pessoa que pensa muitas coisas ao mesmo tempo e tá o tempo todo com a cabeça cheia. Então eu tava realmente buscando esse momento de ter quase que um esvaziamento da minha mente e só focar naquilo que eu tava lendo. E é muito engraçado porque eu lembro que eu sempre amei livraria desde criança, minha mãe conta. Eu lembro também que se deixasse eu passava o dia inteiro, eu passava muitas horas, era um ambiente muito gostoso, era um ambiente que eu amava estar mesmo. Quando era mais nova eu gostava de ler, mas o tempo foi passando, eu fui crescendo e eu não sei porquê, eu fui colocando na minha cabeça de que eu tinha que ler só livros relacionados ao meu trabalho, livros um pouco mais técnicos, ou que me agregassem em alguma coisa. Me agregar a quê? Hoje em dia eu vejo que isso só me atrasou e só criou um bloqueio muito grande na minha cabeça, porque eu comecei a achar que a leitura era uma coisa chata, que não era pra mim, e eu comecei a ter muita preguiça disso. Eu moro fora do país, pra quem não sabe, e eu não tenho inglês fluente ainda, e até então eu nunca tinha lido nenhum livro em inglês. E eu queria muito tentar, porque primeiro é o que eu mais tenho acesso aqui, né? Então se eu quero ir numa livraria, numa biblioteca, são livros em inglês que eu vou encontrar, e também porque eu sabia que isso ia me ajudar muito a desenvolver melhor a língua. E esse assunto é um assunto que eu sempre recebo perguntas de vocês, de como começar a ler inglês, como que foi o meu início com a leitura em inglês mesmo. O Victor, meu marido, me deu a ideia e o conselho ali, a dica de eu começar a ler livros que tivessem desenhos ali junto, ilustrados, porque se por acaso eu não conseguisse entender alguma coisa do que estava sendo dito ali, todo o contexto, as imagens ia me auxiliar muito, ia ser muito mais fácil. O primeiro livro que eu li então em inglês foi uma graphic novel, eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Eu já indiquei tanto esse livro e eu fiquei muito feliz de saber que muitas pessoas leram ele depois e realmente gostaram, que foi Persepolis. Essa é uma graphic novel muito famosa. Aqui ela é vendida em 2 volumes, mas eu sei que tem também em um volume só. Esse livro é uma autobiografia da Marjane, a autora dele, e a gente acompanha ela desde a sua infância até o início ali da sua vida adulta no Irã, durante e pós a Revolução Islâmica. É um livro maravilhoso. Sempre que eu posso, eu indico pra vocês. Eu acho que vale muito a leitura. Sem falar que o livro é lindíssimo. E realmente ter as ilustrações me ajudaram muito nessa primeira leitura. E eu lembro até hoje, assim, que o sentimento de ter finalizado ela, meu primeiro livro em inglês, foi tão maravilhoso e me deu tanta vontade de continuar no mundo da leitura mesmo. Ainda mais porque eu gostei muito do livro, da história em si, que eu fiquei com um carinho muito grande por ele e fico bem feliz de ter ele físico aqui na minha pequena coleção de livros. Depois disso, como eu percebi que realmente ler graphic novels, mangás também são muito bons, coisas que tenham ilustração, me ajudaram bastante. Minha próxima leitura, que eu também já indiquei pra vocês e vou indicar de novo, foi Maus.
A mesma coisa que pra mim ele tem 2 volumes, mas eu sei que ele é vendido num volume só. Esse eu acho que é muito mais conhecido, né? A história do Holocausto, contado pelo pai do autor, então o sobrevivente judeu. Muito importante esse livro, muito bom, mas eu lembro que ele me deu um pouco mais de trabalho, foi um pouco mais difícil a leitura por conta de vocabulário mesmo, mas ainda assim eu consegui ler inteiro, consegui ler os 2 livros. Fica aí de recomendação pra vocês também. Ilustração também belíssima. Uma coisa que eu gosto muito, que quem me acompanha sabe, que é mangá. Então, o mangá também foi muito legal para esse início de leitura em inglês. Você não precisa necessariamente comprar eles físicos, até para quem tá começando a leitura. Eu acho legal, tem vários aplicativos, vários sites que você consegue ler online. A gente usa bastante aqui em casa aquele Webtoon. Então, se você não conhece também, fica de recomendação, que eu acho que é um jeito legal, assim, de você ir entrando nesse mundo da leitura em inglês por meio de ilustração. Eu tenho alguns outros livros graphic novel. Todos eles me ajudaram muito a pegar mais confiança com a leitura até eu conseguir ir para um livro que fosse inteiramente de palavras. Sem nenhum desenho, sem nenhuma ilustração. E depois que eu fui pegando mais confiança mesmo, eu migrei para os livros que não tinham nenhum desenho, nenhuma ilustração, que eram só palavras, como eu falei para vocês antes. E hoje já consigo ler livros bem maiores em inglês, com certeza sim, até se você é uma pessoa que também tem dificuldade com a língua, assim como eu. Isso é até uma dica para você, porque me ajudou muito. Eu acho que quando a gente tá consumindo uma coisa que a gente realmente gosta, que a gente realmente se interessa, o aprendizado como um todo, assim, fica muito mais fácil e fica muito mais prazeroso também. Então, sem dúvida nenhuma, começar a ler livro em inglês me ajudou muito a melhorar na língua. Mas como uma pessoa que tá sempre no celular, vamos falar a palavra certa, né? Uma pessoa viciada. Eu era. Ainda sou um pouco, mas eu já melhorei bastante. No início não foi fácil. É muito estranho, é até bizarro de estar falando isso. Eu sei que pode parecer um pouco de exagero para algumas pessoas, mas quando você é um leitor bem iniciante assim, como eu era, como eu ainda sou, qualquer distraçãozinha já é o suficiente para que a gente realmente não consiga mais ler aquele livro. E estar com o celular perto de você é, assim, uma das piores coisas, porque sempre tem alguma notificação, ou parece que a gente quer ficar pegando no celular o tempo todo para ver se a gente tá perdendo alguma coisa. E aí vocês já sabem, né? Pegou o celular, fica 20 minutos rolando aquela tela e o livro ali parado, te esperando, te olhando. E aí você nunca mais pega nele. Parece que a gente cansa muito rápido também, o nosso cérebro parece que desaprendeu a focar em uma coisa só, na verdade, é ficar com um único estímulo. E isso é muito louco. E ainda mais sentir isso, vivenciar isso. Eu tive que começar a quase que treinar meu cérebro mesmo. Foi um belo de um treino a conseguir focar naquilo que eu tava lendo de fato. E não quando a gente tem que ficar voltando centenas de vezes na mesma linha porque a gente não prestou atenção em absolutamente nada do que estava escrito. A coisa que mais me ajudou foi colocar meu celular bem longe de mim quando eu pegava no livro. Se puder, até em outro cômodo, pra gente realmente não ter esse negócio de pegar ele fácil. Quase que montar um ambiente, um momento pra você ler o livro. Isso me ajudou muito, pra não ter nenhum outro tipo de estímulo além do livro. Eu acho legal também ter alguns pequenos objetivos, assim. Eu comecei dessa forma. Então, eu falava que eu queria ler pelo menos 20 minutos sem pausa nenhuma. E quando eu fazia isso, sem meu celular perto, quando eu via já tinha passado mais de 20 minutos. Eu tava super entretida na história, nem tinha visto o tempo passar. Era aquele sentimento muito gostoso, sabe? E com o tempo isso foi ficando natural e foi aumentando cada vez mais. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui, em que eu fiz um desafio. Naquele caso foi um desafio mesmo, de trocar o tempo de tela do meu celular por tempo de leitura. É claro que eu não vou fazer aquilo todos os dias, mas foi muito legal ter feito aquele vídeo, ter feito esse desafio no geral, pra ver que eu realmente consigo ter bastante tempo de leitura se eu realmente focar naquilo e me desconectar das outras coisas. Sem brincadeira, gente, é quase como reaprender a fazer as coisas, reprogramar a minha cabeça. Conforme eu fui pegando gosto pela leitura, porque nem sempre é de primeira que isso acontece, né? Às vezes não é o primeiro livro que a gente vai ler que vai dar certo. Eu fui me treinando pra cada momento que eu tava sem fazer nada. Então, cada momento que provavelmente eu ia pegar no meu celular, cada brechinha do meu dia, pra que eu pegasse o livro. No início isso não era natural, principalmente antes de dormir, aquele tempozinho que até hoje, inclusive, continua sendo o horário que eu mais leio livro, que é na parte da noite, quando o Victor tá jogando um videogame, e aí eu ficaria no celular do lado assistindo Reels. Hoje em dia eu fico lendo o meu livro. Então realmente cada momentinho que eu tava sem fazer nada, eu pegar esse livro e começar a treinar pra eu fazer isso de forma natural depois. Uma coisa que também ajuda muito é você sempre estar com o seu livro perto. Você vai pegar um metrô? Não importa se é pro trabalho ou não, você vai pegar busão, pega e leva o
o seu livro junto. Ter ele nesses momentos em que a gente ficaria no tédio, que a gente ficaria sem fazer absolutamente nada, ajuda muito você criar esse hábito, ajuda muito você desenvolver. Funcionou muito comigo, assim como colocar ele nos momentos do meu dia, na minha rotina aqui dentro de casa. Levar ele para outros lugares também me ajudou bastante a ficar cada vez mais conectada, a criar esse hábito no geral. Para começar a ler mais livros também, eu acho muito importante a gente começar com livros mais fáceis e que realmente, verdadeiramente te interessem. Não adianta a gente querer ler um livro que tá todo mundo lendo se talvez a gente nem tenha interesse por aquele assunto ou a gente nem curte muito aquilo, sabe? Eu acho que a gente tem que consumir muito pensando em nós, como pessoas, os nossos gostos, e escolher um livro a partir disso. Então, ler aquela sinopse, por exemplo, se você gosta de um romance bem bobinho, comédia romântica, você lê a sinopse e fala, sentir aquele negócio, aquela vontade de ler, aquela curiosidade, é nesse livro que você deve ir, porque a chance de você abandonar ele no meio é muito menor, a chance de você ter uma experiência muito legal é muito maior. Então, se você já curte um romance, pega um romance pra ler. Se você gosta de fantasia, pega uma fantasia pra ler. Não fica tentando ir muito no que as pessoas todas estão lendo, tanto das redes sociais quanto as pessoas em volta de você. E também não adianta a gente começar no início a querer ler um clássico, um calhamaço de 700 páginas, porque não vai dar certo. A gente vai abandonar no meio e é capaz a gente ainda pegar um bode daquela leitura. Não adianta, gente. A gente tá aqui. Não adianta a gente já querer pular pra cá. Tem que ir muito aos poucos. Tem que ir acostumando, tem que ir sentindo. Pegar livro muito complicado, muito difícil ou muito grande pra ler. Uma pessoa que está 27 anos sem ler um livro. Aí você quer pegar um clássico de 700 páginas de uma vez? Acho que a chance de não dar certo é muito grande. Eu acho que aqui vale a gente entrar num ponto que é sobre desistir de leitura também. Eu falei pra vocês que a chance de você parar no meio, tá tudo bem parar no meio também, tá? Antes eu era muito tipo de pessoa que se comprava um livro e começava a ler e não tava indo, não tava fluindo, não tava gostando, eu abandonava o livro e não lia mais nada, porque na minha cabeça eu não podia pular pro próximo enquanto eu não terminasse aquele. Gente, assim, essa é a pior coisa que você pode fazer, porque você não vai ler mais nada, porque tá tão chato aquele livro, você não tá curtindo que você não vai ler ele, ou você vai finalizar ele todo por obrigação e vai estragar toda a experiência de você ler um livro que é justamente pra você ter um momento ali de entretenimento, um momento de descanso, o que seja. Por isso que eu sou muito a favor de você deixar seu livro de lado um tempo e começar um outro, tentar um outro livro, já que aquele que você tava lendo não tá dando certo. E desistir de um livro tem vários motivos pra você fazer isso. Não quer dizer que aquele livro seja ruim, mas às vezes não é o seu gosto. Não é o momento pra você ler ele, de vida mesmo assim. Pode ser que você ache ele difícil demais. Esse livro aqui é um livro que eu parei de ler. Todo mundo ama esse livro e eu não acho que ele é ruim. Eu li ele até a página 65. Eu ainda mantenho ele na minha estante porque eu acho que eu vou pegar ele em outro momento e vou continuar porque eu realmente quero dar mais uma chance pra ele. Por exemplo, eu acho que quando eu li ele, ainda não tava tão na vibe, no momento desse tipo de leitura em si. Hoje em dia eu já acho que eu conseguiria ler ele melhor. Eu acho que fluiria muito mais, por isso que eu mantenho. Teve vários que eu desisti, que eu até passei pra frente, dei embora, enfim, porque não fazia mais sentido manter aqui. Esse é outro livro que até hoje eu não consegui terminar, nem sei se vou. Li até a página 122. É um livro também que todo mundo falou sobre ele, meu Deus do céu, tava em todas as livrarias, podcast, todo lugar era só sobre esse livro. Até a parte que eu li não era tudo que eu imaginava, não tava gostando, não tava fluindo a leitura, por isso que abandonei ele. E até dando ele como exemplo, eu acho importante a gente entrar num assunto que é sobre a pressão, digamos assim, em cima da leitura. Quando você começa a ler mais, quando você começa a gostar desse mundo, até a consumir mais conteúdo sobre isso, que é uma coisa muito natural quando você gosta muito de uma coisa, né? Você vai percebendo quanto de livro existe e o quanto de livro você ainda tem pra ler, e mesmo que você reencarnasse, sei lá, 3 vidas, não ia ser o suficiente pra você ler todos os livros, não tem como. E isso pode às vezes gerar uma certa ansiedade, uma certa pressão, ainda mais hoje em dia que a gente vê muitos conteúdos das pessoas comprando, sei lá, 100 livros de uma vez. Fala, como aquela pessoa consegue ler tudo isso? Esse é o ponto que eu quero chegar. E aí eu sinto que a gente começa a ler até mais rápido, pra terminar aquele livro e começar um outro, pra falar no final do ano que leu, sei lá, 80, 90 livros. E às vezes pra falar que você tá lendo o mesmo livro que todo mundo tá lendo. E eu acho que a gente tem que sempre estar muito atento pra essas coisas. Eu falo por mim mesmo, eu sempre tô tentando estar muito atento pra realmente escolher as minhas leituras com base no que eu acho que eu vou gostar. Eu tô num momento muito de descoberta, como eu falei pra vocês, eu sou muito nova nesse mundo da leitura, então eu quero muito
ainda testar gêneros e estilos para ver o que eu gosto, porque até então eu não sabia, mas ainda assim eu tento sempre fazer algumas escolhas pensando mais no que eu acho que eu vou gostar de fato. E eu tento cada vez ler com mais intenção também, não ler só por ler para depois ser um número e mostrar para as pessoas, de realmente ser aquele momento que me faz bem, que me acalma, que diminui a minha ansiedade, que faz eu conseguir ter mais foco naquilo que eu tô fazendo, e de ser um momento também que eu dou uma sumida do que tá acontecendo no mundo, do que tá acontecendo ao meu redor, e conseguir viver aquela história que eu tô lendo, que é uma coisa muito incrível que os livros fazem com a gente. Eu acho que a gente tem que estar atento não só para livro, isso vale para várias coisas, mas especificamente sobre livros, né, que é o tema do vídeo. A leitura como hobby, ela é para ser um hobby, não é para ser uma competição, nem com você mesmo e nem com os outros. É pra ser uma coisa prazerosa, é pra ser uma coisa divertida, sabe? E não uma coisa que vira um fardo que a gente começa a se cobrar. Nossa, esse mês eu não li 10 livros, sou uma péssima leitora. Claro que não, eu acho que dentro do hobby não tem porquê, não tem motivo da gente se cobrar. Eu sei que pode ser difícil, ainda mais falando de uma pessoa que se cobra muito por tudo, mas de novo vai ser um lembrete para que a leitura seja algo prazerosa, porque quando ela não é, perde até o sentido, sabe? Mas eu acho muito legal a gente ter um norte, a gente ter alguns objetivos a seguir, ainda mais se você quer melhorar essa questão da leitura, ainda mais se você quer transformar isso num hobby, num hábito, na verdade. Então, estipular coisas, objetivozinhos assim, mesmo que sejam pequenos, tipo, eu queria tentar ler um livro por mês, eu queria tentar ler 30 minutos por dia, 15 minutos que seja, eu queria tentar ler antes de dormir, ou eu quero começar a ler livro durante o meu transporte até o meu trabalho, e aí seja qual tempo for, sabe assim, ter alguns objetivos para que a gente consiga aos poucos colocar aquilo como hábito mesmo, porque eu acho que se a gente também deixa muito solto, é muito mais difícil da gente ter essa iniciativa e a da gente continuar mesmo. Pelo menos pra mim funcionou muito colocar esses pequenos objetivos e aumentando eles com o tempo. Porque a gente tem que falar aqui que é muito legal e muito estimulante quando a gente termina um livro e fala, caraca, eu consegui, vou ler o próximo. Pra mim é muito motivador. E não tem problema você marcar e falar quantos livros você leu no final do ano, não é isso também, porque eu acho bem legal olhar pra trás e falar assim, cara, eu passei de não ler nada a ler X livros por ano. É uma puta de uma conquista. O que a gente não pode é cair nessa pressão e fazer isso só para que os outros vejam ou só para você ter um número no final do ano. Até porque essa coisa é bem relativa. Você pode ter lido pouquíssimos livros durante um mês, mas ser um monte de calhamaço enorme, mas que em número é bem menor do que uma pessoa que leu um monte de livro bem fininho. É muito relativo, entende? Vai ter mês que você vai ler muito mais livro do que outros. Eu, por exemplo, no final do ano, li muito menos livro do que eu li durante todo o resto do ano. Porque eu viajei, porque eu mudei de casa, porque tava cheia de coisa pra resolver, eu tinha menos tempo livre de leitura. Eu acho que isso também é importante de ressaltar, assim, que a leitura nunca é uma coisa muito contínua. Ela vai muito do seu dia a dia, da sua rotina, do que tá acontecendo naquele momento. E vai ter vezes que você não vai ter vontade de ler também e tá tudo bem. Mas uma coisa que eu percebi, pelo menos pra mim, assim, que ainda tô criando esse hábito, é que quanto mais tempo eu fico sem ler, mais difícil é pra eu voltar. O final do ano foi um ótimo exemplo disso. Por conta da viagem e tudo mais, eu fui deixando de ler os livros porque eu não tava conseguindo, e foi tão difícil de eu voltar no mesmo ritmo que eu tava, porque aí eu já me dá às vezes um pouco de preguiça, aí eu já começo a pegar mais no celular, o tempo de tela já aumenta. Então assim, se a gente mantém uma coisa saudável, um pouquinho que seja, eu acho que é muito fácil da gente continuar com o nosso hábito, porque depois que você para mesmo, é bem mais difícil de você voltar ao ritmo que você tava. E onde que eu quero chegar com tudo isso? É que hoje parece que existe jeito certo pra tudo, inclusive para leitura. Então tem gente que fala que se você lê mangá, não é uma leitura. Se você não lê livros clássicos, você não é culto o suficiente. Se você não grifa seu livro, você não tá lendo certo. Eu acho que pra gente ler mais, a gente tem que se desprender de tudo isso e só focar na leitura em si. Eu mesmo comecei a grifar recentemente os meus livros e foram coisas que, assim, eu realmente queria muito voltar depois e olhar aquilo com mais calma, ou que me impactaram muito. O que eu uso para marcar meus livros são esses marcadores em cor pastel que eu comprei. E recentemente eu comprei esses marcadores tipo post-its também, que eu gosto bastante e que eu acho que fica bem bonitinho nos livros. Aí geralmente eu escolho uma cor pro livro que combine com ele e marco ele inteiro da mesma cor. Eu não separo por cores diferentes sobre assuntos, temas.
páginas, enfim. Pra mim, eu só marco com o post-it realmente pra ser uma coisa fácil de eu voltar nele, naquela página em específico e ler aquilo que eu grifei. Eu não fico setorizando muito, sabe? Mas eu vou falar pra vocês que não é sempre que eu tô afim, que eu tô com um saco de fazer isso. Eu tô lendo um livro agora, inclusive, que eu tô lendo ele mais na parte da noite, que é o momento que eu tô tendo disponível. E eu tô com uma preguiça de ficar com o meu post-it ou de ficar com a minha caneta, que seja, o que eu uso pra marcar meu livro. Eu tô num momento que eu só quero ler. Por mais que tenham coisas que eu realmente acho interessantes de serem destacadas, eu não tô com muito saco pra isso. Então também não quer dizer que porque eu comecei a marcar livro, eu vou fazer isso em todos os livros e tem que seguir do mesmo jeito, seguir da mesma forma, entende? Um jeito mais fácil de eu continuar marcando sempre é quando eu leio no Kindle, que é uma coisa que me ajudou muito na leitura. Eu já tenho Kindle tem um bom tempo. Não acho que você precisa ter um Kindle para começar a leitura, mas ele facilita muito nesses momentos, principalmente para quem lê à noite na cama, por conta da luz ser confortável e às vezes o livro é muito pesado para você ficar segurando ele na cama. E aí tem essa facilidade de você poder grifar ele de uma forma bem fácil. Eu até recebo algumas perguntas de vocês sobre a questão do Kindle, como que eu faço para decidir o que eu vou comprar nele ou não. Eu tenho algumas coisas na minha cabeça funcionar melhor para mim, foi um jeito que eu encontrei. Então, se é um livro que eu quero ler, mas que a capa dele não me agrada muito, eu prefiro comprar no Kindle do que ter ele físico aqui em casa. Quando tem uma diferença muito grande de valor também, eu prefiro comprar no Kindle também, porque geralmente é mais barato. E principalmente se eu quero ler em português, porque tem alguns livros que eu consigo comprar a versão em português no Kindle que eu não conseguiria ter ele físico aqui em casa. Ah, e tem também se o livro é muito grande. Por exemplo, eu li Pachinko, que é um livro que tem umas 400 e poucas páginas, mas ele é bem grande a versão física dele, e eu sabia que seria meio incômodo pra mim ficar lendo, principalmente na parte da noite. Então foi um livro que eu optei comprar pelo Kindle e foi muito bom, porque eu li ele assim, sem ter nenhum problema. Então esses são alguns dos critériozinhos assim que eu sigo na minha cabeça e que fazem sentido na minha rotina, no meu dia a dia, pra tomar decisão se eu compro ele físico ou se eu compro ele digital. E é até engraçado que eu tenha falado de Pachinko, né? Porque recentemente eu comecei a colocar livros um pouco mais difíceis pra mim, que eu encarava como mais difíceis pra leitura. Como eu falei pra vocês, eu comecei com livros um pouco mais fáceis de ler. E aí, aos poucos, eu tô acrescentando alguns livros que antes eu jamais imaginaria que eu conseguiria ler, que eu tenho me arriscado um pouco mais, porque por mais que eu acho que a gente sim tem que ler o que a gente bem entender, o que a gente quiser, que tem que ler ficção sim, eu sou muito do time da ficção, mas eu também acho que de vez em quando a gente tem que colocar uns livros que sejam um pouco mais difíceis pra leitura, até pra gente começar a treinar a nossa cabeça mesmo, pra colocar a minha cabeça pra funcionar, sabe assim? Eu senti muito isso nos últimos livros que eu li, que foram um pouco mais complicados pra mim, mas que fizeram muito bem, porque eu acho que de vez em quando a gente realmente precisa desses estímulos um pouco mais difíceis, digamos assim, que a gente precisa parar e pensar e prestar atenção e avaliar aquilo que está sendo falado e não só uma história um pouco mais fácil que quase a gente não tem que pensar muito. E por fim, eu queria muito trazer para vocês os meus objetivos, acho que posso falar assim, de leitura desse ano. Ano passado eu já comecei com um dos objetivos que era ler mais autores brasileiros, conhecer mais da nossa literatura e eu quero muito continuar com isso nesse ano. Até quando eu for pro Brasil de novo nesse ano, eu quero trazer mais livros aqui para casa do nosso país. Quero muito ler outros gêneros. Eu quero muito descobrir o que eu gosto, o que eu tenho interesse. E para mim tá sendo uma das coisas mais legais de se fazer na leitura, que é realmente ler um livro diferente do outro, para ver o que me pega, se eu curti aquilo ou não, se eu gosto daquele tipo de escrita. Eu acho que esse momento de descoberta, assim, é muito legal e eu acho que eu vou passar por ela várias vezes, porque eu sei que ao longo dos anos e dependendo do momento que a gente tá de vida, muda muito a forma como a gente consome a literatura também. Eu quero ler livros de autores latinos no geral, quero conhecer muito mais essa literatura e também trazer aos poucos livros clássicos, conhecer um pouco desse mundo aí que às vezes me assusta um pouco, mas que eu já comecei a entrar nesse mundo no início desse ano e gostei. Vamos ver como que vai ser. Quero muito saber de vocês, dos seus objetivos de leitura, como que tá sendo esse processo, se vocês são leitores novos, assim como eu, ou se vocês já leem há bastante tempo. Deixem nos comentários pra gente conversar. Eu amo falar sobre esse assunto, por mais que eu não domine muito. É um papo que eu gosto muito de trazer aqui pra vocês no canal. A leitura mudou muito os meus dias, assim, muito mesmo, e é por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês.
Eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas das dúvidas. A gente tem no nosso servidor do Discord também um canal só de livros, que a gente fala ali praticamente todos os dias. Tem muita conversa legal, tem muita indicação também, então se você quiser entrar, dá uma olhadinha, sempre o link fica na descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de deixar seu comentário. Se você não é inscrito no canal também, ainda se inscreva. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.